Faltando 20 minutos para o fim do meu plantão, o rádio da ambulância crepitou. Emergência! Mulher, 65 anos, possível infarto. Eu conhecia aquele endereço, era do milionário da cidade. Eu podia ignorar, mas não sou assim. Depois de a atender e de ter certeza que ela estava bem, meu olho vagou pelos móveis da sala. Foi então que vi um porta-retrato. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Quando vi a pessoa que estava naquele porta-retrato, meu coração congelou. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Algumas pessoas lembram do dia mais feliz da vida delas. O casamento, o nascimento dos filhos, uma promoção no trabalho. Eu lembro do mais triste, com detalhes, com cores, com cheiros, como se tivesse acontecido ontem e não há 25 anos. Às vezes eu queria esquecer. Daria qualquer coisa para apagar aquelas imagens da minha cabeça. Mas o cérebro não deixa. Trauma é assim. Grava em alta definição exatamente o que a gente mais quer deletar. Era março de 2000. Sol forte em Ubatuba, céu sem nuvens, mar tão calmo que parecia uma piscina gigante. Eu tinha 35 anos, Valdir 38. Daniel, nosso filho mais velho, tinha acabado de fazer 15. E Juliana, minha princesinha, tinha 5 anos e 3 meses. Família completa. Felicidade completa. Valdir tinha alugado um barco para comemorar nossos 15 anos de casamento. Não era nada de luxo, um barquinho de pescador com motor de popa, daqueles que balançam com qualquer ondinha. Mas pra gente, era um iate. Presente pra minha rainha, ele disse, me beijando na frente das crianças. Daniel revirou os olhos. Ai, pai, que brega. Juliana começou a pular e bater palmas. Papai ama a mamãe, papai ama a mamãe. Eu ri e puxei os 3 para um abraço. Ama mesmo, e vocês 2 também. Ficamos ali, os 4 grudados, enquanto Valdir pedia para alguém tirar uma foto. Um turista qualquer, nem lembro o rosto. Ele clicou no celular do Valdir, um daqueles Nokia tijolão da época, e devolveu sorrindo. Essa foto se perdeu no mar, junto com tudo mais. No barco, Juliana ficou encantada com os peixes. Ela se debruçava na borda, os olhinhos arregalados, apontando para tudo que via. Mamãe, olha, um peixe amarelo. Valdir se ajoelhou do lado dela. É um peixe palhaço, princesa. Igual o Nemo? Igualzinho. Eu quero levar ele para casa. Não pode, amor. Ele mora aqui. A família dele tá aqui. Juliana pensou por um segundo, daquele jeito sério que só criança de 5 anos consegue fazer. Então tá bom, família tem que ficar junta. Eu olhei para Valdir. Ele olhou para mim. A gente sorriu sem dizer nada, porque não precisava. Daniel, enquanto isso, estava fazendo pose de mergulhador profissional para impressionar umas meninas que passavam de jet ski. 15 anos, hormônios a 1000. Eu fingi que não vi e ri por dentro. Em algum momento daquela tarde perfeita, Valdir me abraçou por trás enquanto eu olhava o horizonte. O queixo dele no meu ombro, o cheiro de protetor solar misturado com maresia. Obrigado por essa família, ele sussurrou. Obrigada a você, por tudo. E então o tempo virou, sem aviso, sem piedade, sem dar tempo de se preparar. Nuvens escuras surgiram do nada, como se alguém tivesse puxado uma cortina no céu. O vento, que era uma brisa gostosa, virou rajada. O mar, que era uma piscina, virou montanha-russa. Calma, pessoal. Valdir tentou manter a voz firme. Vamos voltar. Mas o mar não coopera quando resolve não cooperar. As ondas foram crescendo. O barco balançava tanto que a gente mal conseguia ficar de pé. Daniel se agarrou na borda. Eu agarrei Juliana. Mamãe, tô com medo. Tá tudo bem, amor. Mamãe tá aqui. Não solta da mamãe. Ela enrolou os bracinhos no meu pescoço com tanta força que quase me enforcou. Eu não me importei. Podia me enforcar o quanto quisesse, contanto que não soltasse. E então veio a onda. Não foi uma onda. Foi uma parede. Uma montanha de água escura que tampou o sol e engoliu o mundo. Eu vi ela chegando e soube, naquele segundo, que a gente não ia escapar. O barco virou. Todo mundo na água. Gritaria, desespero, sal nos olhos, na boca, no nariz. Eu não conseguia ver nada,
Só sentia Juliana nos meus braços, os dedinhos dela cravados no meu pescoço. Não solta, minha filha, não solta. Mas a correnteza era mais forte que eu, mais forte que qualquer mãe. Veio uma segunda onda, ou terceira, não sei. Perdi a conta, perdi o ar, perdi a noção de onde era cima e onde era baixo. E então senti os dedinhos de Juliana escorregando. Mamãe! Esse grito eu vou ouvir pelo resto da minha vida. Toda noite antes de dormir, todo dia ao acordar, nas sirenes das ambulâncias, no choro das crianças na UPA, no silêncio do meu quarto vazio. E ela se foi. Eu mergulhei, procurei, gritei o nome dela até minha garganta sangrar. Engoli tanta água salgada que achei que ia afogar ali mesmo. Juliana, Juliana! Nada, só água escura, só silêncio embaixo das ondas. Em algum lugar, Valdir também estava procurando. Eu ouvi ele gritar, a voz rouca de desespero. Daniel, segura a sua irmã! Mas Daniel não tinha a irmã. A irmã se foi. Depois disso, eu não lembro de muita coisa. Só flashes, pedaços de imagem que não fazem sentido quando junto. Barco de resgate, cobertores, sirenes, gente falando ao meu redor, vozes que pareciam vir de muito longe. Acordei no hospital. Uma enfermeira. Hoje eu sei que era enfermeira. Na época era só um rosto triste. Segurou minha mão. Seu marido? Sinto muito. Valdir. Meu Valdir. Morto. Afogamento, disseram. O corpo foi encontrado 3 dias depois, preso nas pedras da Praia do Cedro. E minha filha? Cadê minha filha? A menina? Ainda estão procurando. Procuraram por 3 semanas. Mergulhadores, helicópteros, voluntários. A cidade inteira se mobilizou. Saiu no jornal, passou na TV. Menina de 5 anos desaparecida em acidente de barco. Encontraram 7 dos 12 que estavam na região naquele dia. Alguns vivos, alguns mortos. Juliana, desaparecida. Corpo não encontrado, presumida morta. Fizeram um enterro simbólico. Caixão vazio. Não sei quem teve essa ideia absurda. Como se um caixão vazio fosse me dar algum conforto. Como se eu fosse chorar em cima de um pedaço de madeira vazio e me sentir melhor. Eu não consegui chorar. Fiquei lá, parada, olhando aquele caixão ridículo, enquanto todo mundo ao redor soluçava. Daniel, 15 anos, de cabeça baixa, os ombros tremendo. Minha mãe, Dona Josefa, amparando ele com um braço e segurando minha mão com o outro. Minha neta, minha netinha. Minha mãe morreu 3 anos depois. Infarto. Eu sempre achei que foi de coração partido. Ela nunca superou a perda da Juliana. Nem eu. Os anos passaram. 25 anos. Muito tempo para qualquer pessoa. Todo mundo dizia que eu precisava seguir em frente, aceitar, fazer as pazes com o destino. Ela se foi, Carmen. O mar levou. Você precisa viver. Mas eu nunca aceitei. Não porque eu seja teimosa. Não porque eu seja louca, como alguns achavam. Mas porque mãe sente. Mãe sabe. E eu nunca, nunca senti minha filha morrer. Senti saudade, todo santo dia. Senti dor, uma dor que não passa, só muda de lugar. Senti vazio, um buraco no peito que nada preenche. Mas não senti morte. Disseram que ela se foi, que eu precisava aceitar, que o mar não devolve o que leva. Mas durante 25 anos, toda vez que fecho os olhos, vejo o rostinho dela me olhando antes de sumir nas ondas. E algo dentro de mim sempre soube. Minha filha não morreu naquele dia. Valdir morreu. Meu amor, meu companheiro, meu parceiro de 15 anos, se foi para sempre. Isso eu senti. Isso eu aceitei. Isso eu chorei até secar. Mas Juliana, minha Juliana, ela está em algum lugar e eu vou encontrar. Nem que leve a vida inteira. Hoje atendi 47 pacientes, 2 óbitos, um parto no corredor, dia normal na UPA. Na sala de descanso, Valdete entrou reclamando, como sempre. Ai, Carmen, meus pés estão implorando aposentadoria. Valdete tinha 60 anos. Eu, 59, prestes a fazer 60. 30 anos trabalhando juntas. Minha melhor amiga, minha confidente. Meu celular vibrou. Mensagem do Mateus. Vó, tem janta?
Mateus tinha 12 anos e morava comigo desde que a mãe dele sumiu no mundo. Daniel trabalhava demais para cuidar dele sozinho. Então virou meu. Chego em 30 minutos. Pede pizza. O rádio da ambulância crepitou. Emergência na Rua das Acácias, 1500. Mulher, 65 anos, possível infarto. Olhei para o relógio. 6h40. Meu plantão acabava às 7. Eu podia ignorar. Mas não sou assim. Bora, Agenor. É com a gente. Valdete me olhou. Carmen, seu plantão acabou. Plantão acaba quando o paciente está estável. No caminho, reconheci o endereço. Rua das Acácias, 1500. A casa dos Castanheira. Todo mundo na cidade conhecia. Donos de metade dos imóveis comerciais, fazendas de gado, concessionária. Gente rica, gente poderosa. A mansão era obscena. 3 andares, fachada de pedra, jardim de novela. Uma empregada veio correndo. Graças a Deus, é a dona Celina, tá muito mal. Subimos a escadaria de mármore e eu senti aquele aperto no peito que sempre sinto quando subo escadas correndo. Não é cansaço, é memória. Valdir, meu amor, meu companheiro de 15 anos, morto, afogado nas mesmas águas que levaram minha filha. Eu perdi meu marido e minha filha no mesmo dia, e nunca mais subi escadas sem lembrar. O quarto da dona Celina era maior que minha casa inteira. Cama king size, móveis antigos, quadros nas paredes, porta-retratos em todas as superfícies. Ela estava deitada, pálida, suando, a mão no peito. Dor. Não consigo. Respirar. Me aproximei, já avaliando. Pulso acelerado, mas regular. Pressão alta. Sudorese. Tremor nas mãos. Ela estava assustada, os olhos arregalados de pânico. Não era infarto. Era crise de pânico. Dona Celina, eu sou Carmen, enfermeira. A senhora está tendo uma crise de ansiedade. Não é infarto. A senhora vai ficar bem. Mas a dor? Eu sei. Parece infarto, mas não é. Preciso que a senhora respire comigo. Devagar. Inspira, segura, solta. Fui guiando ela, uma respiração de cada vez, enquanto Agenor preparava o oxigênio. Aos poucos, a cor foi voltando para o rosto dela. O tremor diminuiu. A respiração normalizou. Isso. Muito bem. Tá passando. Administrei um calmante leve, monitorei os sinais vitais e fiquei ali do lado até ela se estabilizar completamente. Profissionalismo impecável, como sempre. Dona Celina segurou minha mão. Obrigada, querida. Você tem mãos de anjo. Eu sorri. Tenho mãos de quem faz isso há 35 anos. Enquanto esperava para ter certeza de que ela estava bem, meus olhos vagaram pelo quarto. Móveis antigos, cortinas de seda, tapete persa e os porta-retratos, dezenas deles. A família Castanheira em todas as fases da vida. E então eu vi. Uma foto na parede, grande, emoldurada em prata. Uma mulher jovem, uns 30 anos, sorrindo para a câmera. Cabelo castanho, ondulado, olhos escuros, amendoados. Uma covinha no queixo quando sorria. Meu coração parou. Não, não pode ser. Me levantei sem perceber. Caminhei até a foto como se alguém estivesse me puxando. Meus pés se movendo sozinhos, minha mente gritando que não era possível, que eu estava vendo coisas, que o cansaço estava me fazendo alucinar. Mas não estava. O rosto na foto era o rosto da minha filha. Não parecido, não similar, idêntico. Os mesmos olhos, a mesma covinha, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. E no pescoço dela, logo abaixo da orelha esquerda, um sinal de nascença. Pequeno, marrom, no exato lugar onde Juliana tinha um. No exato mesmo lugar. Minhas mãos tremiam, minha visão embaçou, senti o chão girar debaixo dos meus pés. Querida, você está bem? Ficou pálida. A voz de Dona Celina parecia vir de muito longe. Minha voz saiu estranha, rouca. Quem é essa moça? Na foto? Dona Celina sorriu, aquele sorriso de mãe orgulhosa que eu conhecia bem. É minha filha, Luciana, luz da minha vida. Luciana. Sua filha? Sim, adotamos ela quando tinha 5 aninhos, já faz 25 anos. O mundo parou. 25 anos.
Juliana desapareceu há 25 anos. Juliana tinha 5 anos quando sumiu. Eu olhei de novo para a foto, para o sinal de nascença no mesmo lugar, para a covinha no queixo que Valdir tinha. Minha filha morreu no mar, ou foi o que me disseram. Alguém estava mentindo, e eu ia descobrir quem. Cheguei em casa no automático. Mateus estava na sala jogando videogame. Vó, você tá bem? Tá pálida? Tô, só cansada. Fui pro meu quarto, tranquei a porta e chorei. Chorei de confusão, de medo, de esperança. Chorei por Juliana, por Valdir, por 25 anos de luto, porque se aquela mulher fosse minha filha, ela estava viva a 3 quilômetros da minha casa, e eu não sabia. Quando as lágrimas pararam, fui até o armário. No fundo, embaixo de cobertores velhos, a caixa de fotos que eu não abria há anos porque doía demais. Bebê no berço, primeiro aniversário, segurando a mão do Valdir. A última festa, 3 semanas antes do acidente. Bolo de morango, o favorito dela. E uma foto específica. Juliana de maiô, o sinal de nascença visível no pescoço. Logo abaixo da orelha esquerda. Igual ao da mulher na foto. Idêntico. Digitei no Google. Luciana Castanheira. Luciana, 30 anos, coordenadora de uma ONG. Casada, mãe de uma filha de 4 anos. Se fosse verdade, eu tinha mais uma neta. A história oficial. Adotada aos 5 anos de um orfanato em Santos, depois de perder a memória em um acidente. 25 anos atrás. A mesma idade de Juliana quando sumiu. Fiquei acordada a noite inteira. Quando o sol nasceu, eu não tinha dormido, mas estava determinada. Precisava saber mais, precisava de provas, precisava ter certeza, porque se aquela mulher fosse minha filha, se minha Juliana estivesse viva esse tempo todo, morando na mesma cidade que eu, a poucos quilômetros de distância, então alguém tinha uma explicação a dar. E eu ia conseguir essa explicação, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. O primeiro passo foi a biblioteca pública. Parece antiquado, mas jornais antigos às vezes têm informações que não estão na internet. Passei a manhã inteira fuçando arquivos do ano 2000. O acidente tinha sido notícia por semanas. Apenas um corpo encontrado. Valdir. Juliana nunca foi achada, mas também nunca foi achada morta. Achei uma nota 3 meses depois. Empresário Sérgio Castanheira e esposa celebram chegada de filha adotiva. Março a junho. Tempo suficiente para uma criança ferida se recuperar, para criar documentos falsos, para inventar uma história. Liguei para Valdete. Vem para cá, vou fazer café. Contei tudo para Valdete. A emergência, a foto, o sinal de nascença, a pesquisa. Ela pegou meu celular, olhou o Instagram de Luciana. O rosto dela mudou. Carmen, essa mulher é a cara da Juliana. Eu vi essa menina nascer. Eu troquei a fralda dela. É ela. Não estava louca. Não estava imaginando. E agora? O que você vai fazer? Preciso de provas. DNA. E os Castanheira? Você acha que sabem? Alguém sabe. Se a história do orfanato for mentira, é sequestro. Eu sei. Ficamos em silêncio, cada uma processando o peso daquilo. Carmen. Valdete me olhou séria. Você tem noção do que está fazendo? Os Castanheira são gente poderosa. Se eles realmente fizeram o que você está pensando, não vão deixar você descobrir assim fácil. Eu sei. Você pode se machucar, se meter em confusão. Eu sei, Val. Então por que você vai fazer isso mesmo assim? Olhei para ela. Minha melhor amiga de 30 anos. A única pessoa que esteve comigo em todos os momentos difíceis da minha vida. Porque é minha filha. Porque eu passei 25 anos achando que ela estava morta. Porque se ela está viva, eu preciso saber. Eu preciso olhar nos olhos dela. Preciso saber se ela está bem. Se ela é feliz. Se ela lembra de mim. Minha voz quebrou na última frase. Valdete segurou minha mão. Então eu vou te ajudar. Não sei como ainda, mas vou. Eu ri, meio chorando. Você sempre foi louca. Olha quem fala. Tomamos o café em silêncio, pensando. Depois de um tempo, Valdete levantou. Você precisa falar com o Daniel. Val. Carmen, ele é advogado. Se isso virar uma investigação de verdade, você vai precisar de alguém que entenda de lei. E ele é seu filho. Ele merece saber. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha razão.
Mas a ideia de contar para o Daniel me apavorava. Daniel tinha 15 anos quando perdeu a irmã. Ele estava no barco. Ele tentou segurar ela. Os dedinhos dela escorregaram da mão dele. Ele carregava essa culpa há 25 anos. Se eu contasse isso para ele e estivesse errada, ia destruí-lo. Mas se eu estivesse certa, eu vou falar com ele. Mas primeiro preciso de mais informações. Preciso saber mais sobre essa adoção, sobre o tal orfanato de Santos, sobre o que aconteceu entre março e junho de 2000. E como você vai descobrir isso? Pensei por um momento. O Daniel tem acesso a registros legais, processos de adoção, certidões, esse tipo de coisa. Se eu conseguir convencê-lo a pesquisar, você vai ter que contar para ele. Eu sei. Valdete me olhou com aquele jeito dela, meio maternal, meio sargento. Então vai logo. Não fica enrolando. Quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ser. Ela estava certa. Como sempre. Saí da casa da Valdete com um nó no estômago. O sol já estava se pondo, o céu todo laranja e rosa. Lindo. Mas eu não conseguia apreciar. Peguei o celular e mandei mensagem para o Daniel. Filho, preciso conversar com você. É importante. Pode vir jantar aqui em casa amanhã? A resposta veio em 5 minutos. Claro, mãe. Tá tudo bem? Tá, só preciso conversar. Ok, 8 horas? Perfeito. Te amo. Também te amo. Guardei o celular e respirei fundo. Amanhã eu ia contar pro meu filho que a irmã que ele achava morta há 25 anos podia estar viva, que ela morava na mesma cidade que a gente, que ela tinha uma vida, um marido, uma filha, que ela não fazia ideia de quem realmente era, e que eu ia precisar da ajuda dele para descobrir a verdade. Que Deus me ajudasse. Daniel chegou às 8 em ponto. Jantamos em silêncio. Frango, arroz, salada. Mateus terminou primeiro e voltou pro videogame. Agora fala, mãe. O que está acontecendo? Contei tudo. A emergência na mansão, a foto, o sinal de nascença, a pesquisa, os jornais. Contei sem parar, porque se parasse ia perder a coragem. Quando terminei, Daniel estava pálido. Mãe, se isso for verdade, é sequestro, falsidade ideológica, e os Castanheiras são poderosos. É por isso que preciso de você. Você tem acesso a registros que eu não tenho. Ele me olhou com aqueles olhos iguaizinhos aos do Valdir, cheios de dor. Mãe, se a Juliana estiver viva, significa que eu falhei ainda mais do que pensava. Eu estava do lado dela no barco. O papai gritou para eu segurar ela. A onda arrancou ela da minha mão. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Filho, você tinha 15 anos. Era uma criança. A culpa é de quem fez isso, de quem a levou, não sua. Ele enxugou o rosto. Então me deixa ajudar agora. Me deixa consertar. É isso que eu estou pedindo. Ele respirou fundo. Voltou a ser o advogado. Primeiro passo: documentos de adoção. Vou ver o que consigo encontrar. Preciso de alguns dias. Uma semana depois, Daniel me ligou. Mãe, achei uma coisa. Você vai querer ver pessoalmente. No escritório dele, ele tinha uma pasta cheia de papéis. O processo de adoção parece legítimo, mas a certidão de nascimento diz que ela nasceu no Hospital São Francisco de Santos, em 1995. Esse hospital fechou em 1992. A certidão é falsa. E o orfanato Santa Clara? Fui até Santos. Não existe. Nunca existiu. O endereço é um estacionamento. Sentei na cadeira, as pernas bambas. Ela não foi adotada, ela foi fabricada. Daniel assentiu. Tem mais. Achei algo estranho no inquérito policial do acidente. Uma testemunha chamada Aniceto Ferreira dos Santos. Deu depoimento na época, mas foi removido do processo. Removido? Arrancado. E o homem ainda mora em Ubatuba. No dia seguinte, pegamos a estrada. A casa de Aniceto ficava numa rua de terra perto do porto. Pequena, simples, redes de pesca na varanda. Um homem velho estava sentado numa cadeira de balanço, olhando o mar. 78 anos, pele curtida de sol. Quando nos aproximamos, ele não se mexeu. Quem são vocês? Seu Aniceto? Meu nome é Carmen. Esse é meu filho Daniel. A gente veio conversar sobre um acidente de barco, 25 anos atrás. Aniceto congelou. Quem mandou vocês? Foi o homem do carro?
Veio me ameaçar de novo? Ninguém mandou. Eu sou a mãe, da menina que nunca encontraram. O rosto dele mudou. A mãe? 25 anos procurando. E agora eu estou perto de encontrar. Silêncio longo. O vento do mar batendo nas redes. A senhora nunca desistiu, ele disse baixinho. Nunca. Ele ficou em silêncio por um longo momento. O vento batia nas redes de pesca. As gaivotas gritavam ao longe. Eu podia ver que ele estava travando uma batalha interna. Medo contra a verdade. 25 anos, ele murmurou. 25 anos eu guardei isso. Minha mulher morreu sem saber. Meus filhos não sabem. Eu tinha medo. Medo do que eles podiam fazer comigo, com minha família. Quem são eles? Ele não respondeu. Em vez disso, se levantou devagar. Entrem. Preciso mostrar uma coisa. Mas a senhora tem que me prometer que não vai contar de onde veio. Prometo. Dentro da casa, Aniceto foi até um armário. Abriu uma gaveta escondida atrás de roupas. Tirou uma caixa de sapato velha. As mãos dele tremiam quando colocou na mesa. Eu guardei tudo, porque eu sabia. Sabia que um dia alguém ia aparecer. Alguém que merecesse saber. Abriu a caixa. Recortes de jornal amarelados, anotações e uma foto. No dia seguinte ao acidente, eu estava ajudando nas buscas e vi uma coisa estranha. Mostrou a foto. Um carro preto, grande, estacionado perto dos rochedos. Um homem de costas, entrando no carro. Nos braços dele, um vulto pequeno. Uma criança. Eu vi esse homem nos rochedos, área isolada, difícil de chegar. Ele estava carregando uma criança. Pequena, parecia desacordada, mas viva. Meu coração disparou. Viva! Viva! Vi ela se mexer, e quando eu gritei para ele, Ei, acharam alguém? Ele respondeu estranho. Disse que já tinha chamado socorro, que eu podia continuar procurando em outro lugar. E você foi? Fui. Na hora não desconfiei, mas depois, quando o socorro chegou, não veio de onde ele estava. Veio do outro lado. E a menina nunca apareceu nas buscas. Nenhuma criança foi oficialmente resgatada ali. Daniel olhou para a foto. Dá para ver a placa do carro? Parcialmente. ABC e os 2 primeiros números. E o modelo eu lembro bem. Um Mercedes daqueles grandes. Na época, era carro de rico. Nunca tinha visto um igual na região. Mercedes W140, Daniel murmurou. Modelo de luxo. Tinha pouquíssimos no Brasil naquela época. Eu fui contar para o delegado, Aniceto continuou. Contei tudo o que vi. Ele anotou, disse que ia investigar e me mandou embora. 3 dias depois, ele apareceu na minha casa. O delegado? Ele mesmo. Disse que eu tinha me enganado, que não tinha criança nenhuma, que era para eu esquecer o assunto. Aniceto abriu a caixa de novo. Tirou um envelope velho. Uma semana depois, recebi isso. Dinheiro. Muito dinheiro. Uma doação anônima, dizia o bilhete. Suficiente para reformar minha casa e comprar um barco novo. O senhor aceitou? Não. Devolvi tudo. Mandei de volta para o remetente. Não sei quem era, mas eu não ia aceitar dinheiro para ficar calado. Ele me olhou nos olhos. Eu sei o que vi, dona Carmen. Vi uma menina viva sendo levada, e alguém pagou para eu calar a boca. Guardei essas coisas porque sabia que um dia a verdade ia aparecer. E o homem do carro? O senhor viu o rosto dele? Não, só de costas, mas era alto, cabelo grisalho, mesmo parecendo novo. E o carro? Daniel já estava no celular, pesquisando. Registros do Detran de 2000, Mercedes W140 preto, placa começando com ABC, registrado no estado de São Paulo. Esperamos. Os segundos pareciam horas. Achei. Daniel olhou para mim, o rosto pálido. Só tinha 3 carros desse modelo no estado inteiro. Um em São Paulo capital, um em Campinas e um. Registrado em nome de Sérgio Castanheira. O mundo parou. Sérgio Castanheira. O patriarca. O homem rico e poderoso. O pai adotivo de Luciana. Ele estava lá, na praia, no dia seguinte ao acidente, carregando uma criança viva, carregando minha filha. Mãe! Daniel segurou meu braço. A gente tem a prova. Não é conclusiva, mas é forte. O carro dele estava lá.
A foto prova isso. Olhei para o seu Aniceto, o pescador que guardou a verdade por 25 anos. Por que o senhor nunca foi atrás disso? Por que guardou e esperou? Ele deu de ombros, cansado. Para quê? Eu era um pescador pobre. Ele era um homem rico e poderoso. Quem ia acreditar em mim? O próprio delegado me mandou calar a boca. Mas eu sabia que um dia alguém ia aparecer. Alguém que se importasse de verdade. Segurei a mão dele. Obrigada. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sei sim, dona. Eu tenho filhos também. Se alguém tirasse um deles de mim... Ele não terminou a frase. Não precisava. No caminho de volta, eu e Daniel ficamos em silêncio por um longo tempo. A estrada passando, o peso da descoberta nos ombros. Mãe, Daniel finalmente falou. Isso é sequestro qualificado, falsidade ideológica, corrupção de funcionário público, crime sério. Eu sei, mas ainda não temos DNA. Não temos prova definitiva de que Luciana é a Juliana. Eu sei. O que você quer fazer? Olhei pela janela. O mar ao longe, o mesmo mar que tinha levado meu marido e quase levado minha filha. Eu preciso conhecer ela, preciso ver de perto, preciso que ela mesma confirme as memórias, se tiver alguma. Como você vai fazer isso? Ela trabalha numa ONG, não é? O Instituto Pequenos Sonhos. Uma enfermeira experiente pode ser útil lá. Daniel me olhou. Você vai se voluntariar? É a única forma de chegar perto sem levantar suspeita. Mãe, é arriscado. Se Sérgio descobrir... Eu sei. Olhei para ele. Mas é a única forma. E enquanto eu faço isso, você continua investigando. O orfanato falso, os documentos, tudo. A gente precisa de provas sólidas antes de qualquer coisa. Ele assentiu, relutante. E se for ela, mãe? Se for mesmo a Juliana? Pensei na foto. Na mulher sorrindo, com a covinha no queixo. Na minha filha que eu achava morta há 25 anos. Aí eu vou ter a conversa mais difícil da minha vida. Mas pelo menos vou ter. Na noite antes de ir ao instituto pela primeira vez, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, olhando as fotos de Juliana, tentando me preparar para o que viria. Daniel apareceu no meu quarto por volta das 11. Mãe, tá acordada? Não consigo dormir. Ele entrou, sentou na beirada da cama. Mãe, tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Preciso ver ela de perto. Daniel assentiu. Vai lá amanhã, encontra ela e me conta tudo. Na manhã seguinte, eu estava na porta do Instituto Pequenos Sonhos às 8. O instituto ficava numa casa antiga, reformada. Paredes coloridas, desenhos nas janelas. Parecia um lugar feliz. Respirei fundo e entrei. Bom dia, posso ajudar? Bom dia, meu nome é Carmen. Sou enfermeira e gostaria de ajudar como voluntária. Mentira. Eu ainda não estava aposentada, mas precisava de uma desculpa. A recepcionista sorriu. Que maravilha! A gente sempre precisa de ajuda, especialmente de alguém com experiência médica. Deixa eu chamar a coordenadora. Meu coração acelerou. Coordenadora. Luciana era a coordenadora. Só um minutinho. A recepcionista desapareceu por uma porta. Eu fiquei ali, tentando não ter um ataque cardíaco. E então ela apareceu. Luciana Castanheira. 30 anos. Cabelo castanho ondulado. Olhos escuros, amendoados. A covinha no queixo quando sorriu. Era como olhar para um fantasma ou para um espelho do passado. Oi, você é a Carmen? Ela estendeu a mão. Prazer, sou Luciana, coordeno o instituto. Segurei a mão dela, quente, macia. Os dedos que um dia foram dedinhos de criança, agarrados no meu pescoço. Prazer. Minha voz saiu estranha, rouca. Ela pareceu não notar. A Paula disse que você é enfermeira? Que maravilha! A gente tem muita criança com necessidades especiais aqui. Uma profissional da saúde ia ajudar muito. Ela falava animada, gesticulando com as mãos. E eu reparei, o jeito dela mover as mãos era igual ao do Valdir. Aquele movimento circular quando explicava alguma coisa. Genético, sangue. Vem, deixa eu te mostrar o instituto. Andamos pelos corredores, salas de aula, refeitório, área de recreação. Crianças correndo, rindo, brincando. Funcionários simpáticos. Um lugar bom. Enquanto ela falava, eu observava.
Cada detalhe, cada gesto, cada expressão. Ela era canhota. Juliana era canhota. Ela inclinava a cabeça para o lado quando pensava. Juliana fazia isso. Ela tinha uma risada gostosa, de quem ri de verdade. Valdir ria assim. E aqui é onde a gente faz as atividades de arte. Luciana abriu uma porta. As crianças adoram. Olhei para as paredes cheias de desenhos e então reparei numa coisa. Luciana estava esfregando o pulso, sem perceber, como um tique nervoso, o pulso esquerdo, onde a pulseira de Juliana ficava. Luciana, posso perguntar uma coisa? Claro. Você gosta de água? Mar, piscina, esse tipo de coisa? O rosto dela mudou. A expressão alegre se fechou por um segundo. Na verdade, não. Tenho um pouco de medo, eu acho. Nunca gostei muito. Medo por quê? Não sei. Ela deu de ombros, desconfortável. Desde que me lembro, meus pais tentaram me ensinar a nadar, mas eu entrava em pânico. Os médicos disseram que podia ser algum trauma antigo. Trauma antigo. De quando ela quase morreu afogada aos 5 anos. Desculpa perguntar. É que eu trabalho com crianças há muito tempo. Às vezes percebo essas coisas. Ela sorriu, relaxando. Tudo bem. É estranho, né? Uma pessoa crescida com medo de água. Não é estranho. Nosso corpo lembra de coisas que a mente esquece. Ela me olhou de um jeito diferente, como se eu tivesse dito algo que fazia sentido para ela. Talvez seja isso. Passamos o resto da manhã juntas. Ela me apresentou para os funcionários, explicou a rotina, me deu tarefas simples para começar, e o tempo todo eu observava. Na hora do almoço, sentamos juntas no refeitório. Comida simples: arroz, feijão, frango. Luciana comeu distraída, respondendo mensagens no celular. Desculpa. Ela guardou o celular. É meu marido. Quer saber se eu vou buscar a Isabela na escola. Isabela é sua filha? É, 4 anos. O rosto dela se iluminou. A luz da minha vida. Minha neta. Se eu estivesse certa, aquela menina era minha neta. Você deve ser uma ótima mãe. Eu tento. Ela deu de ombros. Às vezes sinto que não sei o que estou fazendo, como se faltasse um manual. Todo mundo sente isso. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Você tem filhos, Carmen? A pergunta me pegou de surpresa. Engoli em seco. Tenho. Um filho, Daniel, 40 anos, e um neto, Mateus. Que lindo! Você deve ter sido uma ótima mãe. Tentei tanto. Eu perdi uma filha. Há muito tempo. Luciana parou de comer. Me olhou com compaixão. Ah, Carmen, sinto muito. O que aconteceu? Ela desapareceu quando tinha 5 anos, num acidente. 5 anos? Luciana franziu a testa. Minha idade quando fui adotada. Silêncio. Eu segurei a respiração. Que coincidência triste, ela disse baixinho. É, coincidência. Ela me olhou de um jeito estranho, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Sabe, Carmen, eu sinto como se te conhecesse de algum lugar. É estranho. A gente acabou de se conhecer, mas parece que... Parece o quê? Não sei. Uma familiaridade, uma conexão. Meu coração doeu. Às vezes a gente encontra pessoas assim, pessoas que parecem familiares, mesmo sendo estranhas. É, ela sorriu. Talvez seja isso. Continuamos almoçando em silêncio, mas algo tinha mudado entre nós. Algo sutil, invisível. Sangue chama sangue. Mãe e filha se reconhecem, mesmo quando o mundo inteiro tenta separar. No final do dia, Luciana me acompanhou até a porta. Então, Carmen, você volta amanhã? Se vocês quiserem, volto. Claro que queremos. Você foi ótima hoje. As crianças adoraram você. Eu sorri. Obrigada, Luciana, por me receber. Obrigada a você, por querer ajudar. Ela me abraçou. Um abraço rápido, de despedida. Mas eu senti o corpo dela contra o meu, o cheiro do cabelo dela, a forma como ela encaixava no meu abraço, como Juliana encaixava. Até amanhã, Carmen. Até amanhã. Fui embora com o coração em pedaços. Era ela. Eu tinha certeza agora. Não precisava de DNA. Não precisava de prova científica.
Eu sabia. Meu corpo sabia. Meu sangue sabia. Minha filha estava viva. E ela não fazia ideia de quem eu era. Mas eu ia mudar isso. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Nas semanas seguintes, virei presença constante no instituto. Chegava cedo, saía tarde, fazia de tudo. Curativos, acompanhamento médico, brincadeiras com as crianças. Qualquer coisa para ficar perto de Luciana. E ficamos próximas. Muito próximas. Ela me contava sobre a vida, sobre o marido, sobre Isabela. Eu ouvia cada palavra como se fosse ouro, cada detalhe da vida da minha filha que eu tinha perdido. Um dia, ela machucou o pé. Pisou num brinquedo que uma criança tinha deixado no chão. Cortou. Nada grave, mas sangrou bastante. Deixa eu cuidar, ofereci. Sentei ela numa cadeira, ajoelhei na frente, peguei o pé dela no meu colo. Enquanto limpava o ferimento, olhei para cima e vi o sinal de nascença no pescoço dela, a centímetros do meu rosto. Lágrimas começaram a escorrer. Eu não consegui segurar. Carmen, você está chorando? O que foi? Enxuguei o rosto rápido. Desculpa, é que você me lembra muito alguém. Quem? Hesitei, mas alguma coisa me empurrou a responder. Minha filha. Luciana ficou em silêncio por um momento. Depois, suave. Você tem uma filha? Tive. Perdi ela há muito tempo. Ah, Carmen, sinto muito. O que aconteceu? Ela desapareceu, quando tinha 5 anos, num acidente. 5 anos? Luciana franziu a testa. A mesma idade que eu tinha quando fui adotada. O ar pesou entre nós. Eu segurei a respiração. Que coincidência triste. Ela disse baixinho. É, coincidência. Ela segurou minha mão, com aquela delicadeza que só Juliana tinha. Ela teria sorte de ter uma mãe como você. Eu quase contei, quase gritei que ela já tinha, que eu era a mãe dela, que a mulher cuidando do pé machucado dela era a mesma que a embalou para dormir durante 5 anos, que cantou o boi da cara preta toda noite, que prometeu proteger para sempre. Mas me controlei. Ainda não era a hora. Ainda precisava de provas. Foi nessa mesma semana que tudo começou a desmoronar. Sérgio Castanheira apareceu no instituto numa quinta-feira. Ele era o principal doador. Vinha de vez em quando verificar como as coisas estavam andando. Eu estava no refeitório com Luciana quando vi ele entrar. Alto, cabelo grisalho, terno impecável, olhos frios, calculistas. O tipo de homem que está acostumado a ter tudo sob controle. Ele cumprimentou os funcionários, beijou a filha na testa, perguntou sobre as crianças. Tudo muito cordial. Mas então os olhos dele me encontraram. Por um segundo, um único segundo, vi algo passar por aqueles olhos. Reconhecimento, medo, raiva. Ele disfarçou rápido. Sorriu, acenou educadamente, continuou a visita. Mas eu vi. E soube que ele também tinha visto. Antes de ir embora, ele parou para falar com uma funcionária. De longe vi ele gesticular na minha direção, perguntar alguma coisa. A funcionária respondeu. Ele agradeceu e saiu. Naquela noite não consegui dormir. Foi então que as coisas pioraram. Na segunda-feira seguinte, fui trabalhar na UPA normalmente. Mal tinha colocado o pé na porta quando a supervisora me chamou no canto. Carmen, preciso falar com você. O que foi? Recebemos uma denúncia anônima, alegando abandono de posto, negligência, comportamento inadequado. O quê? Isso é mentira. Eu sei que é. 35 anos trabalhando aqui, você nunca deu problema, mas preciso abrir sindicância. Protocolo. Sindicância? Você vai ter que se afastar temporariamente, até a gente apurar. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Sindicância. Afastamento. Por uma denúncia anônima. Sérgio Castanheira. Não tinha como provar, mas eu sabia. Ele tinha me visto no instituto, tinha descoberto quem eu era, e agora estava contra-atacando. No dia seguinte recebi outra notícia. O instituto me dispensou. Reestruturação de voluntariado, disseram. Mas eu sabia a verdade. Alguém tinha pressionado. Daniel também foi atingido. Fiscais apareceram na advocacia dele sem aviso. Inspeção surpresa. Nada encontraram, mas a mensagem estava clara. E o pior de tudo,
Mateus. Ele chegou da escola branco de medo. Vó, um cara esquisito ficou olhando para mim na saída. Perguntou se eu era neto da Carmen Borges. Meu coração parou. O que você respondeu? Nada. Saí correndo. Mas ele ficou lá, me olhando. Abracei meu neto com força. Sérgio Castanheira tinha ameaçado meu neto. Meu menino. Minha razão de viver. Naquele momento, eu soube que não tinha mais volta. Ou eu ia até o fim, ou ele ia nos destruir. Foi então que Sérgio resolveu aparecer pessoalmente. Eu estava no instituto. Tinha ido buscar uns pertences que tinha esquecido, quando ele entrou na sala onde eu estava. Sozinho. Porta fechada. Nos encaramos. As máscaras caíram. Eu sei quem você é, Carmen, ele disse, voz baixa e perigosa. Não recuei. E eu sei o que você fez, Sérgio. Você não tem provas de nada, só delírios de uma mãe traumatizada. Tenho a foto do pescador, tenho o depoimento que você mandou sumir, tenho os documentos falsos, tenho o orfanato que nunca existiu. O rosto dele ficou pálido. Ele não esperava que eu soubesse tanto, mas se recompôs rápido. Homens como ele sempre se recompõem. Você está brincando com fogo, Carmen. Eu construí um império. Tenho amigos em lugares que você nem imagina. E eu tenho 25 anos de dor. Você não faz ideia do que uma mãe é capaz quando roubam a filha dela. Ele deu um passo na minha direção, ameaçador. Se você se aproximar da Luciana de novo, eu destruo você. Destruo seu filho. Destruo seu neto. Entendeu? Não recuei. Olhei nos olhos dele. Pode tentar. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, tremendo, mas de pé. Sérgio Castanheira achava que podia me assustar, que eu ia recuar porque ele era rico e poderoso. Mas ele cometeu um erro. Ameaçou meu neto. Ameaçou minha família. Ele não entendeu que, ao fazer isso, não me enfraqueceu. Me deu mais um motivo para lutar. Agora não era só pela Juliana. Era por todos nós. A sindicância me manteve afastada da UPA por 2 semanas. 2 semanas parada em casa, sem poder trabalhar, sem poder ver Luciana, sem poder fazer nada além de esperar. E pensar. Pensar demais. Mateus percebeu. Aquele menino era esperto demais para o próprio bem. Vó, por que você não está indo trabalhar? Estou de folga, meu amor. Folga de 2 semanas? Você nunca tira folga. Estou cansada, preciso descansar. Ele me olhou com aqueles olhos desconfiados de 12 anos. Não engoliu. É por causa daquela mulher, né? A que você estava investigando. Congelei. Como você sabe disso? Eu ouvi você e o tio Daniel conversando e vi as fotos que você imprimiu. A moça parece com você, vó. Suspirei. Não tinha como esconder mais. Mateus, é complicado. Você é muito novo para entender. Vó, eu não sou criança. Me conta. Olhei para o meu neto. 12 anos, mas com maturidade de gente grande. Decidi contar uma versão resumida. Aquela mulher pode ser sua tia, a irmã do seu pai. Os olhos dele arregalaram. Mas a tia Juliana morreu. Você sempre disse isso. Eu achava que sim, mas talvez ela tenha sobrevivido, e talvez alguém tenha levado ela. Tipo, sequestro? Talvez. Mateus ficou quieto, processando. Depois, vó, se ela é minha tia, eu quero ajudar a achar ela. Não, Mateus, é perigoso. Então por que você está fazendo? Não tive resposta. É porque você é mãe dela, né? E mãe não desiste. Senti os olhos encherem de lágrimas. É, meu amor, é isso mesmo. Ele me abraçou forte. Então eu também não desisto. Sou seu neto. Naquela noite, fizemos uma reunião de emergência. Eu, Daniel, Valdete, na minha cozinha, com café e preocupação. A situação é a seguinte, Daniel começou. Temos o depoimento do pescador, a foto do carro, os documentos falsos, mas falta a prova definitiva. DNA, Valdete completou. Exato. Sem o DNA, Sérgio pode alegar que é tudo coincidência. Ele tem advogados caros. Vai dizer que a menina da foto não é a mesma, que os documentos foram adulterados. Qualquer coisa. E como a gente consegue DNA sem que ele saiba? Perguntei. Foi aí que Valdete teve a ideia. Carmen, você disse que a Luciana tem uma filha pequena, né? Isabela, 4 anos. O que tem?
Crianças dessa idade fazem acompanhamento no posto de saúde, vacinas, exames de rotina. Daniel entendeu antes de mim. Os exames de sangue ficam arquivados. E eu trabalho na rede municipal, Valdete continuou. Tenho acesso aos prontuários. O ar pesou. Eu sabia o que ela estava sugerindo. Val, isso é crime, violação de sigilo médico. Você pode perder o emprego, pode até ser presa. Eu sei. Então por que você faria isso? Ela me olhou daquele jeito dela. Sério, firme, sem medo. Carmen, você me ajudou quando meu marido me batia e ninguém acreditava em mim. Fez o boletim de ocorrência comigo. Me escondeu na sua casa por 2 semanas quando ele ameaçou me matar. Me salvou a vida. Engoli em seco. Eu lembrava daqueles dias. Valdete aparecendo na minha porta às 2 da manhã, o rosto inchado, tremendo de medo. Uma amiga de verdade não abandona na hora difícil, ela continuou. Eu sei o risco, e tô assumindo. Se der errado, a culpa é minha, não sua. Mas se der certo, você vai ter sua filha de volta. Val, se você for pega... Aí eu digo que fiz sozinha, que você não sabia. Mas a gente vai torcer para isso não acontecer, né? Eu a abracei. Chorei no ombro dela como não chorava há anos. Você é louca. Olha quem fala. Valdete conseguiu a amostra em 3 dias. Sangue arquivado de um exame de rotina de Isabela. Eu forneci meu próprio material. Daniel mandou tudo para um laboratório particular fora da cidade, para evitar que Sérgio descobrisse e interferisse. Custo alto. Daniel pagou sem reclamar. Mãe, dinheiro a gente recupera. Irmã, não. O resultado ia demorar 15 dias. Os 15 dias mais longos da minha vida. Enquanto isso, Sérgio continuou pressionando. A sindicância se arrastava. Alguém estava segurando o processo. Daniel perdeu 2 clientes importantes, indicados por Sérgio anos atrás. Mateus vinha da escola assustado quase todo dia. Vó, aquele cara apareceu de novo. Ficou olhando para mim. Eu estava com medo, mas não ia desistir. Uma noite meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Carmen, é a Luciana. O coração disparou. Luciana? Como conseguiu meu número? Procurei nos registros antigos do instituto. Precisava falar com você. A voz dela estava nervosa. Diferente. Meu pai está estranho. Me proibiu de falar sobre você. Disse que você é uma mulher perigosa que quer me machucar. E você acreditou? Silêncio. Não consigo acreditar nisso. Você foi tão boa comigo. Luciana, seu pai tem medo do que eu sei. O que você sabe, Carmen? O que está acontecendo? Pausa longa. Eu precisava decidir. Contar ou não contar. Preciso te contar pessoalmente, mas não agora. Ainda não tenho todas as provas. Confia em mim? Silêncio. Ela estava pensando. Eu não sei porquê, mas confio. Sempre confiei. Senti um nó na garganta. Logo, minha filha, logo você vai entender tudo. Minha filha? Por que você me chamou assim? O deslize. Eu tinha deixado escapar. Desculpa. Foi sem querer. Ela desligou. Eu fiquei olhando o telefone, o coração acelerado. Ela tinha ligado para mim. Depois de tudo que o pai disse, ela ligou para mim. O coração dela sabia o que a mente ainda não entendia. Sangue chama sangue. Mãe e filha se reconhecem, mesmo quando o mundo inteiro tenta separar. Aconteceu numa terça-feira. Eu estava voltando para casa a pé. Meu carro tinha dado problema, estava na oficina. O bairro era simples, mas seguro. Eu fazia esse caminho há anos, nunca tive problema. Estava escuro, 9 da noite, rua vazia. Ouvi passos atrás de mim. Acelerei. Os passos aceleraram também. Me virei. 2 homens, encapuzados, vindo na minha direção. Tá achando que vai aonde, dona? Tentei correr. Um deles me agarrou pelo braço. Empurrão. Caí no chão, raspei os joelhos, as mãos. O outro se abaixou na minha frente. Eu não conseguia ver o rosto, só os olhos. Frios, vazios. O patrão mandou um recado. Soco no estômago. A dor foi tanta que perdi o ar. Me dobrei no chão tentando respirar. Para de fuçar onde não deve. Esquece a tal Luciana. Outro soco, dessa vez no rosto.
Senti gosto de sangue na boca. Se não parar, da próxima vez não vai ser só um recado. Chute nas costelas. Ouvi um estalo. Dor lancinante. Eles fugiram. Eu fiquei no chão, sangrando, chorando, mal conseguindo respirar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Pareceu uma eternidade. Em algum momento consegui pegar o celular. Liguei para o Daniel. Mãe, o que foi? Filho, me ajuda. 20 minutos depois, eu estava no pronto-socorro. 2 costelas trincadas, hematomas no rosto, no abdômen, nas costas. Cortes nas mãos de quando tentei me proteger. A dor era constante. Cada respiração era uma facada. Valdete estava do meu lado, segurando minha mão. Eu vou matar esse infeliz. Val. Cada palavra doía. Cala a boca. Dói para respirar. Daniel chegou correndo. Vi o rosto dele ficar branco quando me viu. Mãe! Meu Deus! O que fizeram com você? Isso é culpa minha, ele disse, a voz tremendo. Eu que comecei a investigar. Não é culpa sua, é culpa de quem bateu. Uma policial entrou para fazer o BO. Contei o que podia. 2 homens encapuzados. Mencionaram o nome Luciana. Mandaram eu parar de fuçar. A senhora sabe quem pode ter mandado? Temos suspeitas, mas sem provas. A policial anotou tudo. Esse BO ia ser usado depois, no julgamento. Mas na hora, eu não sabia disso. Depois que ela saiu, Daniel sentou do meu lado. Mãe, a gente para. Para com tudo. Não vale sua vida. E o Matheus? Onde tá o Matheus? Tá na minha casa. Contratei segurança para ele. Discreto, mas presente. Por um momento eu considerei. Quase 60 anos. Costelas quebradas. Um neto para criar. Um emprego em risco. Talvez fosse hora de desistir. Voltei para casa sozinha. Doendo. Duvidando. Olhei as fotos de Juliana na parede. Será que eu tô ficando louca? Será que essa mulher nem é você? Segurei a pedrinha que ela me deu aos 4 anos. Talvez seja a hora de aceitar. Talvez os mortos devam continuar mortos. Dormi com a pedrinha na mão. Pesadelos a noite toda. No sonho, Juliana aos 5 anos. Mamãe, você vai me encontrar? Não desiste, você prometeu. Acordei suando, o peito apertado. De manhã, Valdete apareceu sem avisar. Abriu a porta com a chave reserva que eu tinha dado para ela anos atrás. Trouxe canja e notícia. Não quero nenhum dos dois. Ela ignorou. Sentou do meu lado na cama, me olhou com aquele jeito de quem não aceita desculpa. Você tá pensando em desistir. Não respondi. O silêncio foi resposta suficiente. Ah, é? Então olha isso. Ela tirou o celular do bolso, mostrou uma foto na tela. Era Luciana, mais nova. 7, 8 anos, talvez. Foto de escola. E no pulso dela, uma marca mais clara, onde uma pulseira tinha ficado por anos. Onde você conseguiu isso? Tenho minhas fontes. Você acha que só você sabe investigar? Ela ampliou a imagem. Apontou. Essa marca no pulso? Pulseira. Usada por anos, deixa a marca. E olha o sinal de nascença. Idêntico ao da sua Juliana. Você não tá louca, Carmen. Você tá certa. Olhei para a foto. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez não eram de dúvida. Eram de certeza. Aquele rico miserável te bateu para você desistir. Valdete continuou. Se você desistir, ele ganha. É isso que você quer? Deixar ele ganhar? Alguma coisa acendeu dentro de mim. Uma faísca que eu achava que tinha apagado. Não. Não o quê? Não vou deixar ele ganhar. Ele pode me bater, pode me ameaçar, pode me matar. Mas enquanto eu estiver respirando, vou atrás da minha filha. Valdete sorriu. Essa é a Carmen que eu conheço. Tentei levantar. Fiz careta de dor. Ei, calma, você ainda tá quebrada. Então me ajuda a levantar, porque a gente tem trabalho a fazer. A gente? Você tá nessa comigo, não tá? Ela segurou minha mão. Até o fim, amiga. Até o fim. Uma semana depois, o telefone tocou. Dona Carmen, aqui é do laboratório. O resultado do exame de DNA está pronto. Fui buscar no mesmo dia, mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a direção do carro. Cheguei no laboratório, peguei o envelope, abri ali mesmo, no balcão. Li.
Probabilidade de parentesco biológico, 99,97%. Isabela era minha neta. Luciana era minha filha. Juliana estava viva. Sentei no chão do laboratório, no meio de todo mundo. Não me importei. Chorei de alívio, de alegria, de dor, de tudo junto. A atendente se aproximou, preocupada. Senhora? A senhora está bem? Olhei para ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tô. Pela primeira vez em 25 anos eu tô. Sérgio Castanheira tinha mandado me bater para eu desistir. Quase funcionou. Por uma noite eu pensei em parar, em aceitar, em deixar os mortos em paz. Mas eu tinha esquecido de uma coisa. Minha filha não estava morta. E mãe de filha viva não desiste nunca. Agora eu tinha a prova. DNA não mente. Faltava só uma coisa: contar para Juliana quem ela realmente era. E dessa vez, ninguém ia me impedir. Na noite antes do encontro, não dormi. Fiquei arrumando as provas, DNA, fotos, documentos, tudo organizado, tudo pronto. Mas a minha cabeça não parava. Daniel apareceu no meu quarto. Mãe, quer que eu vá junto? Não. Isso é entre mim e ela. E se ela não acreditar? Olhei para ele. Meu filho, meu parceiro nessa jornada toda. Ela vai acreditar. É minha filha. Ela vai sentir. Ele me abraçou. Boa sorte. Não preciso de sorte. Preciso de coragem. Mateus apareceu na porta do quarto. Vó, é amanhã, né? O encontro? É, meu amor. Amanhã. Eu queria ir. Não pode. É conversa de adulto. Mas se ela é minha tia, se tudo der certo, você vai conhecer ela. Prometo. E se não der? Olhei para o meu neto. 12 anos, mas com a sabedoria de quem já viu muita coisa. Vai dar, Mateus. Tem que dar. Ele me abraçou forte. Eu acredito em você, vó. Isso é tudo que eu preciso. Olhei no espelho antes de sair. Quase 60 anos. Cabelo grisalho, rugas. Os hematomas ainda visíveis no rosto. Mais amarelados agora, mas ainda lá. Muito diferente da mulher de 35 que perdeu a filha. Será que ela vai me reconhecer? Em algum lugar dentro dela? Pensei em Mateus, em Daniel, em Valdir lá em cima, olhando por nós. Eu tô fazendo isso por todos nós. Respirei fundo. Saí. O café ficava numa rua tranquila. Cheguei cedo, a pasta com os documentos na bolsa. Luciana entrou às 10. Tensa. Meu pai disse que você é uma mentirosa perigosa, que você quer destruir nossa família por dinheiro. E você acreditou? Não sei mais no que acreditar. Contei a história, o acidente, Valdir, os dedinhos escorregando da minha mão. Juliana, 5 anos, desaparecida. Isso é muito triste, mas o que tem a ver comigo? Tirei a foto de Juliana aos 4 anos, o sinal de nascença visível. Luciana tocou o próprio pescoço, involuntariamente. Tirei o resultado do DNA. Esse exame prova que Isabela é minha neta, o que significa que você é minha filha. Isso pode ser falso. Pode fazer outro exame, o resultado vai ser o mesmo. Luciana se levantou. Meu pai me ama, ele nunca faria isso. O homem que te ama inventou um orfanato que nunca existiu. Por quê? Ela parou. Que orfanato? O Santa Clara. Não existe. Nunca existiu. Não, não pode ser. Eu sei que é difícil. Você foi criada amando ele. Mas amor não apaga crime. E o que Sérgio fez foi crime. Ela olhou para mim. Olhou para o resultado do DNA. Eu preciso ter certeza. Preciso fazer meu próprio exame. Você quer refazer o DNA. Você deixaria eu coletar uma amostra sua? Agora? Não hesitei. Claro. Ela tirou um lenço da bolsa. Me entregou. Eu esfreguei na bochecha. Devolvi. Vou levar para um laboratório que eu escolher, sem envolvimento de ninguém, nem seu, nem do meu pai. Faça o que precisar. O resultado vai ser o mesmo. Ela guardou o lenço. Fez menção de levantar, de ir embora. Mas parou. Sentou de novo, cabeça entre as mãos. Eu sempre tive pesadelos, ela disse, voz trêmula. Com água. Alguém me chamando. Uma voz de mulher. Meu coração apertou. Juliana, era assim que eu gritava, no acidente. E eu tenho pavor de barco. Nunca entendi por quê. Minha mãe, Celina,
Dizia que era frescura. Você quase morreu afogada aos 5 anos. Seu corpo lembra. Silêncio longo. Ela me olhou. Realmente olhou. Não com desconfiança. Com algo diferente. Quando eu era pequena, eu desenhava uma mulher de cabelo preto. Celina é loira. Meu pai perguntava: quem é essa? Eu dizia: não sei. Mas eu sabia. Sabia que era alguém importante. As lágrimas vieram. Pras duas. Meu cabelo era preto. Só ficou grisalho depois dos 50. Ela começou a chorar de verdade. Por que eu não lembro? Por que não lembro de você? Você bateu a cabeça. Trauma craniano. Amnésia. Você não esqueceu por querer. Te roubaram as memórias. Mas se é verdade, então toda a minha vida foi mentira? Segurei a mão dela. A mão da minha filha. Depois de 25 anos. Não, minha filha. Você viveu, cresceu, amou, se casou, teve uma filha linda. Isso tudo é real. A mentira é o começo, não o resto. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como te chamar, não sei o que sentir. Você não precisa saber agora, não precisa me chamar de nada. Eu esperei 25 anos, posso esperar mais. Ela enxugou o rosto, se levantou. Preciso de tempo, para processar, para confrontar. Eu entendo. Ela fez menção de ir embora. Parou, voltou, me olhou, hesitou e me abraçou. Rápido, tímido, mas abraçou. Fechei os olhos, senti o corpo da minha filha contra o meu, depois de 25 anos. Eu preciso ir, ela sussurrou, mas não vou sumir. Eu sei, minha filha. Não me chama assim, ainda não. Desculpa. Tá tudo bem. Só me dá tempo. Ela saiu. Eu fiquei olhando a porta por onde ela saiu, chorando, mas sorrindo também. Ela não me chamou de mãe. Pediu tempo. Saiu sem prometer nada. Mas ela me abraçou. Depois de 25 anos, minha filha me abraçou. E naquele abraço curto, tímido, tinha mais verdade do que em todas as palavras do mundo. Ela ainda não sabia o que sentir. Mas o corpo dela sabia, o coração sabia. E eu podia esperar. Mãe sempre pode. Luciana não sumiu, como prometeu. Ela foi a um laboratório, um que ela escolheu, sem envolvimento de ninguém. Refez o DNA. O resultado chegou 3 dias depois, idêntico ao primeiro. Carmen Borges era sua mãe biológica. Passei esses 3 dias em agonia, esperando, sem notícias, sem saber se ela tinha acreditado, se ia me procurar, se ia simplesmente desaparecer. Na 4ª noite, meu celular tocou. Carmen, é a Luciana. Oi. O resultado. O resultado confirmou. Silêncio. Eu não sabia o que dizer. Ela também não. Eu vou confrontar ele, ela disse finalmente. Meu pai. Preciso ouvir da boca dele. Você quer que eu vá junto? Não, isso eu preciso fazer sozinha. Mas, depois, eu vou até você. Tá bom? Tá bom, minha filha. Dessa vez, ela não me corrigiu. O que aconteceu naquela noite na mansão dos Castanheira, eu só soube depois. Luciana não foi sozinha. Felipe foi junto. Quando ela contou tudo, o DNA, a Carmen, a história verdadeira, ele ficou em silêncio. Depois, 10 anos trabalhando para esse homem. Ele foi padrinho do nosso casamento, e esse tempo todo estava escondendo isso. Antes de confrontar Sérgio, Luciana falou com Celina. Encontrou a mãe adotiva no jardim, cuidando das rosas. Celina sempre amou jardinagem. Mãe, preciso te perguntar uma coisa sobre a minha adoção. Celina sorriu. Claro, filha. O que você quer saber? O orfanato, o Santa Clara de Santos. Você foi lá alguma vez? Não, o Sérgio cuidou de tudo. Eu estava muito doente na época. Mãe, esse orfanato não existe. Nunca existiu. Celina riu nervosa. Que absurdo. Claro que existe. O Sérgio me mostrou os papéis. Luciana mostrou o DNA, 99,97% de parentesco. Isso é mentira, Celina disse, a voz subindo. Essa mulher, essa tal Carmen, ela tá te manipulando, querendo o nosso dinheiro. Eu refiz o exame, mãe, em um laboratório que eu escolhi. Resultado idêntico. Celina pegou o papel. Leu.
As mãos começaram a tremer. Não, isso não pode ser verdade. O Sérgio me jurou. Luciana mostrou a foto do pescador, o carro nos rochedos, a investigação do orfanato falso. Celina desmoronou, mas não de negação, de raiva. Ele mentiu para mim, esse tempo todo, mentiu. 25 anos atrás, Celina estava destruída, 3 abortos, depressão severa. Ela mal saía da cama, mal comia, mal vivia. Sérgio cuidou de tudo. Disse que tinha encontrado uma menina abandonada. Celina, dopada de remédios, acreditou. Precisava acreditar. Agora não podia mais fingir. Vamos confrontá-lo, juntas. Eu também preciso de respostas. O confronto aconteceu na sala principal da mansão. De um lado, Luciana, Felipe, Celina. Do outro, Sérgio. O que está acontecendo aqui? Luciana jogou os documentos na mesa. DNA. Foto do pescador. Investigação do orfanato. Me conta, pai, como você me encontrou? Sérgio tentou mentir. Isso é ridículo. Essa mulher te manipulou. Celina se levantou, a voz firme pela primeira vez em anos. Sérgio, chega, a verdade, agora. Ele olhou para a esposa. Viu que não tinha mais escapatória. Silêncio longo, e então ele desmoronou. Sentou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Você tinha acabado de perder o terceiro bebê. Estava destruída. Eu estava desesperado. Não sabia o que fazer. A voz dele estava quebrada. Diferente do homem poderoso e controlador que eu tinha enfrentado. E então eu encontrei aquela menina na praia, sozinha, viva. Parecia um milagre, uma resposta. Uma resposta? Luciana repetiu. Você roubou uma criança. Eu só queria te salvar, Celina. Só queria te dar o que você mais queria. Celina se levantou. A raiva era palpável. Você me deu uma filha roubada. Você me fez cúmplice de um crime. Eu te protegi da verdade. Você me roubou também. Roubou minha escolha, minha consciência. Você acha que eu teria aceitado se soubesse? Você acha que eu teria conseguido olhar para essa menina sabendo que a mãe dela estava em algum lugar, sofrendo, procurando? Eu fiz o que achei certo na época. Felipe, que tinha ficado em silêncio até então, deu um passo à frente. Eu trabalhei para você por 10 anos, Sérgio. 10 anos. Você foi padrinho do meu casamento. Segurou minha filha no colo quando ela nasceu. Eu confiava em você. A voz dele tremia, mas não de medo, de raiva. E esse tempo todo eu estava trabalhando para um sequestrador. Esse tempo todo eu estava ajudando a construir o império de um homem que roubou uma criança. Sérgio tentou falar. Felipe não deixou. Você sabe o que é pior? Não é o crime, é a mentira. É olhar na minha cara todo dia, saber o que fez e fingir que era um homem de bem. Felipe se virou para Luciana. Eu não quero mais nada que venha dele. Nada. A gente reconstrói do zero se precisar. E a minha mãe? Luciana interrompeu, voltando a encarar Sérgio. Carmen, você pensou nela? Sérgio abaixou a cabeça. Eu achei que ela fosse morrer também. Ou superar. Ela passou 25 anos te procurando. Nunca superou. Nunca. Sérgio caiu de joelhos na frente de Luciana. O patriarca poderoso, o empresário temido, de joelhos implorando. Filha, eu errei. Errei muito. Mas eu te amo. Você é minha filha. Te criei, te protegi, te dei tudo. Não me abandona. Por favor. Luciana olhou para ele. O homem que a criou, que a amou, que mentiu. Olhou para Celina, a mulher que foi mãe por 25 anos, também vítima. Pensou em mim, a mulher que nunca desistiu, a mãe verdadeira. O silêncio pesou. Luciana se afastou. Ficou no meio da sala. Vocês querem que eu escolha. Escolha entre quem me roubou e quem me procurou. Entre a mentira confortável e a verdade dolorosa. Felipe tentou intervir. Lu, você não precisa decidir nada agora. Preciso sim, preciso escolher quem eu sou. Ela respirou fundo. Olhou para Sérgio. Eu te amei a vida inteira. Você foi meu pai. Mas você fez uma coisa horrível, e eu não posso fingir que não fez. Olhou para Celina. Você foi minha mãe. Me amou de verdade. Não sabia da mentira. Você, eu perdoo. Você é vítima, como eu.
Olhou para a porta. E lá fora tem uma mulher que levou surra por minha causa, que investigou por meses, que nunca desistiu, que me procurou por 25 anos. A voz dela ficou firme. Ela é minha mãe de verdade, e eu vou até ela. Ela caminhou até a porta, parou, olhou para trás. Você vai se entregar para a polícia, vai confessar tudo. É a única forma de eu um dia considerar te perdoar. Sérgio chorando. Eu faço qualquer coisa. Bom, porque senão eu mesma faço a denúncia. Ela saiu. Felipe foi atrás. Vou ligar para Carmen, ela precisa saber. Luciana balançou a cabeça. Não, eu vou pessoalmente. Quero olhar nos olhos dela. Celina apareceu na porta, os olhos vermelhos. Posso ir junto? Quero pedir desculpas. Luciana olhou para a mulher que a criou. Considerou. Ainda não. Primeiro eu e ela. Depois a gente vê. Celina assentiu, magoada, mas entendendo. Luciana entrou no carro, Felipe do lado, em silêncio. Aonde você quer ir? Ele perguntou. Pro endereço que a Carmen me deu, a casa dela. Você quer que eu vá junto? Ela pensou. Não. Isso eu preciso fazer sozinha. Ele segurou a mão dela. Eu te apoio, no que você decidir. Eu sei. Ela dirigiu pela cidade. Zona nobre, centro, bairros simples. A paisagem mudando conforme se afastava do mundo em que cresceu. Parou na frente de uma casa pequena, bem cuidada, jardim com flores, varanda com cadeira de balanço, tão diferente da mansão. Desceu do carro, respirou fundo, tocou a campainha. A porta abriu. Eu estava lá. Os hematomas ainda visíveis, as olheiras fundas, mas os olhos se acenderam quando vi ela. Juliana? Ela me olhou. A mulher que nunca desistiu, a mãe que ela não lembrava, e disse a palavra pela primeira vez, com intenção, com significado. Oi, mãe. Desabei em lágrimas. Ela me amparou. As duas no batente da porta, abraçadas. Vizinhos olhando das janelas, sem entender. Não importava. Minha filha tinha voltado para casa. Luciana entrou na minha casa como se estivesse entrando em outro mundo. E estava. Ela olhou ao redor. A sala pequena, o sofá antigo, a TV de tubo que eu nunca tive coragem de trocar. As paredes cheias de fotos. Daniel, Mateus, Valdir e Juliana. Fotos dela em todas as idades que eu tive. É tão diferente de onde eu cresci, ela disse baixinho. Eu me senti envergonhada por um segundo. Ela tinha crescido numa mansão. Móveis importados, jardins enormes, carros de luxo. E agora estava na minha casinha simples de bairro de trabalhador. Desculpa, eu sei que você teve uma vida de luxo. Ela me olhou com uma expressão estranha, quase ofendida. Não é isso. É que parece mais verdadeiro aqui. Lá era tudo caro, mais frio. Aqui é simples, mais quente. Senti um nó na garganta. Eu sempre tentei dar amor. Era o que eu tinha para dar. Ela sorriu. E naquele sorriso, eu vi minha Juliana. A menina de 5 anos que sorria assim quando eu chegava do trabalho. Sentamos no sofá, lado a lado, como mãe e filha. Eu confrontei o Sérgio, ela disse. Ele confessou tudo. Eu sei, Valdete me ligou. Soube que você escolheu. Eu escolhi a verdade, mãe. Escolhi você. A palavra ainda me pegava de surpresa. Mãe. Ela estava me chamando de mãe. Eu não quero que você abandone a Celina. Ela me olhou confusa. O quê? Ela te amou por 25 anos. Não sabia da mentira. Eu passei esse tempo todo com raiva, mas não posso ter raiva dela. Ela foi boa para você? Luciana hesitou. Foi. Me amou de verdade. Então ela também é sua mãe. De um jeito diferente, mas é. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você é incrível, sabia? Sou só uma mãe. Mãe quer o melhor pro filho. Levantei e fui até o meu quarto. Voltei com uma caixa de papelão velha, cheia de poeira. A caixa que eu não abria há anos. A caixa que doía demais olhar. Eu guardei tudo. Abri na frente dela. Roupinhas de bebê, desenhos, brinquedos pequenos, cada pedaço da infância que eu tinha conseguido salvar. Luciana pegou cada item com reverência, como se fossem relíquias sagradas.
Parou num desenho de palitinho. 4 figuras de mãos dadas. Eu fiz isso? Fez. Disse que era a nossa família. Olha, você, eu, o papai, o Dani. Ela riu entre lágrimas. Eu desenhava muito mal. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E então eu tirei outra coisa da caixa. A pedrinha. Aquela pedrinha que Juliana me deu aos 4 anos, que ela achou no parque e decidiu que era um presente perfeito para a mãe, que eu guardei na gaveta do criado mudo por 25 anos, que segurei na noite mais escura quando pensei em desistir. Você me deu isso. Disse que era um presente. Luciana pegou a pedrinha, olhou, virou nas mãos, e então aconteceu. Vi o rosto dela mudar, os olhos ficarem distantes, como se estivesse vendo algo muito longe. Eu lembro. Meu coração parou. Lembra? Lembro de ter achado essa pedra, no parque, perto de um balanço. Achei bonita. Quis dar para você. As lágrimas vieram. Pras duas. Você disse. Eu completei, a voz embargada. Eu disse que ia guardar para sempre. Para sempre, ela repetiu. Nos abraçamos, ali, no sofá velho da minha sala simples, 25 anos de distância desaparecendo em um abraço. Ficamos assim por muito tempo. Não sei quanto. Não importava. Quando nos separamos, já era noite. Eu preciso ir, ela disse. Felipe deve estar preocupado. Vai, sua família está esperando. Você também é minha família. Eu sei, mas agora você tem 2, e tá tudo bem. Ela se levantou, foi até a porta, parou. Eu volto amanhã, e depois. Eu vou estar aqui, sempre vou estar. Mãe? Oi? Ela me olhou com aqueles olhos que eram iguais aos meus, aos de Valdir, aos do Daniel. Eu te amo. Eu não lembro de ter dito isso quando era criança, mas eu te amo. As lágrimas voltaram. De novo. Eu ia desidratar de tanto chorar. Eu também te amo, minha filha. Sempre amei. Ela foi embora às 10 da noite. Eu fiquei na varanda, olhando o carro dela sumir na esquina. E então eu fiz uma coisa que não fazia há 25 anos. Sorri. Sorri de verdade. Com o coração. Minha filha tinha voltado para mim. Não do jeito que eu imaginei. Não com as memórias intactas. Não sem cicatrizes. Mas voltou. E isso era tudo que eu precisava. 1 mês passou. 1 mês de mudanças, de ajustes, de aprender a ser família de novo. A sindicância na UPA foi arquivada. Sérgio, em sua confissão, admitiu que a denúncia era falsa. Mais uma coisa que ele tinha armado para me destruir. Voltei ao trabalho, mas agora com outro olhar. As colegas sabiam de tudo. A história tinha virado notícia na cidade. A enfermeira que encontrou a filha sequestrada depois de 25 anos. Valdete não me deixava esquecer. Você é a enfermeira mais famosa do estado agora, ela disse rindo. Não quero fama, só quero minha família. Pois agora você tem uma família e tanto. Tinha mesmo. O primeiro encontro entre Daniel e Luciana aconteceu na minha casa, num sábado de sol. A campainha tocou. Abri a porta. Luciana estava lá, com Felipe e Isabela. Mas os olhos dela foram direto para o Daniel. E os dele, direto para ela. 40 anos olhando para 30. O irmão mais velho que não conseguiu segurar. A irmãzinha que ele achou que tinha perdido. Silêncio. Daniel deu um passo à frente, a voz embargada. Você ficou igualzinha à mamãe quando jovem. Luciana riu entre as lágrimas. E você ficou careca. Daniel arregalou os olhos. Ei, é calvície de família! O gelo quebrou. Eles se abraçaram no meio da sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu nunca me perdoei, Daniel disse, a voz quebrando. Eu estava do lado dela no barco, mãe. A onda arrancou ela da minha mão. Eu senti os dedinhos dela escorregando. Luciana se afastou. Segurou o rosto dele entre as mãos. Daniel, você tinha 15 anos. Era só uma criança. E você cumpriu a promessa. 25 anos depois. Mas cumpriu. Foi você que descobriu as provas, que encontrou o pescador, que não desistiu. Você me perdoa? Não tem nada para perdoar. Mas se você precisa ouvir, sim, eu te perdoo. Eles se abraçaram de novo. Eu observava da cozinha, os olhos marejados. Meus 2 filhos, juntos,
Finalmente. Mateus estava ansioso. Vó, é ela? É a tia Juliana? É, meu amor. Vai lá abrir a porta. Ele foi, nervoso. Abriu. Luciana estava lá. Por um momento, os dois se olharam. O sobrinho que ela não sabia que tinha. A tia que ele achava que estava morta. Você deve ser o Mateus, ela disse. Avó, a Carmen me falou muito de você. E você é a tia que a gente achava que tinha morrido. Ela riu. É, essa mesma. Posso entrar? Claro, desculpa, é que eu tô nervoso. Eu também. Ela entrou. Olhou para ele com atenção. Você parece com o Daniel quando era novo. A avó me mostrou fotos. As pessoas dizem que eu pareço com meu avô, o Valdir. Luciana parou. O nome do pai que ela não lembrava. Eu queria ter conhecido ele. Mateus olhou para mim, depois de volta para ela. A avó diz que ele era legal e que amava muito você. Ela te contou? A avó me conta tudo, sempre contou. Ela nunca desistiu de você, sabia? Mesmo quando todo mundo dizia para aceitar. Luciana me olhou. Eu estava na porta da cozinha, observando. Eu sei. Ela é incrível. Eu só sou mãe, minha filha. Fiz o que qualquer mãe faria. Isabela, que tinha ficado segurando a mão do Felipe esse tempo todo, puxou a mão de Mateus. Ei, você é meu primo? Mateus olhou para baixo, confuso. Acho que sou. Primo-sobrinho. Ou sobrinho-primo. Sei lá. Você joga videogame? Jogo. Então vamos jogar. Eles saíram correndo para a sala, onde o videogame de Mateus estava ligado. Crianças não complicam. Crianças sabem o que importa. É tão simples para eles, Luciana disse, olhando os dois. Crianças sabem o que importa. Amor, brincadeira, família. Daniel se aproximou. A gente que complica. Luciana balançou a cabeça. Não. Quem complicou foi quem mentiu. A gente só tá desfazendo o nó. A campainha tocou de novo. Fui abrir. Era Celina. Ela estava nervosa, tímida. Diferente da mulher elegante e confiante que eu tinha visto na mansão. Parecia menor, mais frágil. Desculpa aparecer assim. Eu só precisava ver. Olhei para ela. A mulher que criou minha filha, que amou minha filha, que não sabia que estava vivendo uma mentira. Entre, Celina. Ela entrou, hesitante. Viu a cena. Luciana com a família biológica. Os olhos brilhando. Luciana foi até ela. Mãe, você também é minha mãe. Isso não muda. Eu não quis atrapalhar. Eu me aproximei. Você não está atrapalhando. Isabela precisa das duas avós. Celina me olhou, os olhos cheios de gratidão. Obrigada. Obrigada por não me odiar. Vem, senta. O café está pronto. Ela se juntou à mesa. Duas famílias que agora eram uma só. O jantar foi uma bagunça linda. Mesa cheia. Eu, Daniel, Luciana, Felipe, Mateus, Isabela, Valdete, Celina. 8 pessoas onde normalmente sentavam 2. Conversa, risos, emoção. Tudo misturado. Daniel contou histórias de Juliana bebê. Como ela chorava toda vez que ele tentava pegá-la no colo. Como ela só dormia se estivesse ouvindo música. Como ela chamava ele de Dani, porque não conseguia falar Daniel. Celina contou histórias de Luciana crescendo. O primeiro dia de escola, o medo de água que nunca entenderam, os desenhos da mulher de cabelo preto que ela fazia sem saber por quê. As duas histórias se encontraram. Uma vida dividida em 2 partes. Agora, finalmente, inteira. Valdete, que tinha ficado quieta observando, coisa rara para ela, se levantou de repente. Tá, eu não aguento mais. Preciso falar uma coisa. Todo mundo olhou para ela. Eu conheço essa mulher aqui. Apontou para mim. Há 30 anos. 30. E eu sempre soube que ela não era louca, que a Juliana estava viva em algum lugar. Ela olhou para Luciana. E agora você está aqui, na mesa da sua mãe, com a sua família. E eu só quero dizer uma coisa. Bem-vinda. Bem-vinda de volta. Luciana se levantou e abraçou Valdete. 2 desconhecidas que agora eram família também. Tá, chega de emoção, Valdete disse, se soltando. Quem vai servir a sobremesa? Porque eu trouxe pudim e ele não vai comer sozinho. Todo mundo riu. Valdete era assim, quebrava a tensão com comida.
Felipe levantou o copo. Eu quero fazer um brinde. A verdade, que demorou, mas chegou. A Carmen, que nunca desistiu. E a nossa família, que agora é uma só. Todos brindaram. Luciana me olhou do outro lado da mesa. Mãe. Oi? Ela sorriu. Nada. Só queria chamar você de mãe. Sorri de volta. Pode chamar quantas vezes quiser, minha filha. Naquela mesa, naquela noite, eu olhei ao redor e não conseguia acreditar. Meu filho, minha filha, meus netos, minha amiga, até a mulher que criou minha filha por 25 anos. Todos ali, juntos. Uma família construída pela dor, mas unida pelo amor. Eu tinha passado 25 anos no escuro, procurando uma luz. Naquela noite, a luz finalmente chegou. Sérgio Castanheira se entregou à polícia 2 meses depois do confronto. Como Luciana pediu, ele confessou tudo publicamente. O sequestro, os documentos falsos, o suborno do delegado, a ameaça ao pescador, o ataque contra mim. O julgamento foi acompanhado pela mídia do estado inteiro. A história era boa demais para ignorar. Empresário poderoso sequestra criança para dar de presente para a esposa deprimida. Mãe biológica nunca desiste e encontra filha 25 anos depois. Sérgio foi condenado por sequestro qualificado, falsidade ideológica e corrupção de funcionário público. A pena, 12 anos, reduzida para 8 por bom comportamento e confissão espontânea. Os capangas que me bateram foram identificados durante a investigação. Sérgio entregou os nomes como parte do acordo. Mais 2 anos de cadeia, somados às outras acusações. O boletim de ocorrência que eu fiz no hospital foi usado no julgamento. Prova de que Sérgio não só sequestrou uma criança, ele continuou cometendo crimes para esconder a verdade. Sérgio perdeu tudo: a empresa, a fortuna, a reputação. Celina se divorciou, mas ainda visita Luciana e Isabela. Não consegue odiar o homem completamente. Ele foi o pai da filha dela por 25 anos. Mas também não consegue perdoar. Acho que ninguém consegue, completamente. Eu me aposentei da UPA. 35 anos de serviço. Cerimônia simples, bolo, discurso do diretor. Valdete chorou mais que eu. Quem vai me aguentar agora? Ela reclamou. Você vai continuar me aguentando, só não no trabalho. Luciana ofereceu ajuda financeira. Dinheiro que sobrou do divórcio de Celina, da venda de alguns bens. Eu recusei. Não quero o dinheiro que veio do crime, quero só minha filha. Ela e Felipe se mudaram para minha cidade. Moram a 3 ruas de distância. Perto o suficiente para visitar todo dia. Longe o suficiente para ter privacidade. Felipe abriu uma consultoria própria. Contabilidade para pequenas empresas. Ganha menos do que ganhava trabalhando para o Sérgio, mas dorme tranquilo. Prefiro ser pobre e honesto do que rico e cúmplice, ele disse para Luciana. Ela voltou a trabalhar no instituto, agora como diretora. O instituto cortou todos os laços com os Castanheira e está buscando novos doadores. Gente limpa, gente honesta. Valdete foi investigada pela Secretaria de Saúde. Acesso indevido a prontuário médico. O crime que ela cometeu para conseguir o DNA de Isabela. Mas quando a verdade sobre o sequestro veio à tona, o caso foi arquivado. Ninguém quis punir a enfermeira que ajudou a desmascarar um crime de 25 anos. O promotor disse que seria uma injustiça maior do que a que ela cometeu. Valdete continua trabalhando na UPA. Virou lenda entre os colegas, a enfermeira que arriscou tudo pela amiga. Eu faria de novo, ela disse quando perguntaram. Eu sei que faria. Valdete é assim. Isabela chama a gente de vovó Carmen e vovó Celina. 2 avós. 2 histórias. Uma família estranha, cheia de dor e amor misturados. Mas família. No meu aniversário de 60 anos, a casa estava cheia. Daniel e Mateus, Luciana com Felipe e Isabela, Valdete. Até Celina foi convidada. Luciana fez questão. Mesa com bolo, salgadinhos, refrigerante. Simples. Perfeito. Luciana se levantou para fazer um brinde. Há 1 ano eu era Luciana Castanheira. Filha de empresário, vida perfeita, família perfeita. Ela fez uma pausa. Hoje eu sou Juliana Borges, filha de enfermeira, vida imperfeita, família complicada. Olhou para mim. E nunca fui tão feliz. Todo mundo se emocionou.
Eu mais que todos. Depois do brinde, Luciana me puxou pro canto. Tenho uma coisa para você. Tirou uma caixinha do bolso, pequena, de veludo. Achei isso no cofre do Sérgio. A polícia deixou eu ficar. Abri a caixinha. A pulseira. A pulseira de ouro com Juliana gravado. A pulseira que minha filha estava usando quando desapareceu. A pulseira que eu procurei por 25 anos. Segurei com as mãos tremendo. Ele guardou esse tempo todo, Luciana disse. Não sei por quê. Talvez soubesse que um dia a verdade viria. Ou talvez fosse só um troféu, prova do que ele conseguiu roubar. Não importa mais. Agora é sua de novo. Olhei para a pulseira. Depois olhei para ela. Não, é sua. Sempre foi sua. Peguei o pulso dela. Coloquei a pulseira. Fechei o fecho. Luciana olhou. Leu o nome gravado. Juliana, sussurrou. Meu nome é Juliana. Juliana Borges, minha filha, finalmente de volta. Ela olhou a pulseira no pulso. Mexeu. Girou. Sabe o que é estranho? Parece que sempre esteve aqui, como se meu pulso sentisse falta. Você usou essa pulseira todo dia por 5 anos. Seu corpo lembra o que a mente esqueceu. Nos abraçamos de novo, longo, sem pressa. Mateus apareceu na porta com Isabela. Vó, a Isa quer mostrar um desenho para você. Isabela veio correndo, um papel na mão. Vovó Carmen, olha, desenhei nossa família. Peguei o desenho. Palitinhos coloridos, muitos, todos de mãos dadas. Quem são todos esses? Isabela apontou orgulhosa. Esse é você, essa é a mamãe, esse é o tio Daniel, esse é o Mateus, essa é a vovó Celina, esse é o papai e essa sou eu. Ri entre lágrimas. Tá todo mundo aqui mesmo. Claro, é família, vó. Família fica junta. Olhei para Luciana. Ela olhou para mim. A verdade mais simples do mundo. Dita por uma criança de 4 anos. Família fica junta. Valdete foi a última a ir embora. Na porta, ela parou, se virou para mim. Eu disse. Disse o quê? Que você não era louca, que a Juliana estava viva. Eu disse há 25 anos e ninguém acreditou. Mas eu sabia. Eu ri. Você sempre soube de tudo, né? Claro, sou sua melhor amiga. É minha obrigação. Ela me abraçou. Forte. Longo. Você mereceu isso, Carmen. Mereceu cada segundo de felicidade que vai ter daqui pra frente. Obrigada, Val, por tudo, por nunca ter desistido de mim. Ah, para! Você que nunca desistiu. Eu só fui junto pro passeio. Ela piscou e foi embora. Valdete era assim, não sabia receber elogio. Mais tarde, quando a casa ficou vazia, fui pra varanda. A noite estava bonita, céu cheio de estrelas, brisa fresca. Pensei em Valdir. Você ia ficar tão feliz, meu amor. Ia se emocionar mais que eu, tenho certeza. Pensei na minha mãe. A senhora podia ter conhecido ela de novo, mãe. Ia amar. Pensei nos 25 anos de luta, de dor, de noites sem dormir, de esperança quando todo mundo dizia para desistir. E sorri. Disseram que eu era louca, que estava vendo fantasma, que precisava aceitar e seguir em frente. Mas mãe não segue em frente quando o filho fica para trás. Mãe volta. Mãe procura. Mãe luta. Demorou 25 anos, mas eu encontrei minha menina. Ela não lembra do meu rosto de quando era criança. Não lembra da minha voz cantando para ela dormir. Não lembra do cheiro do meu cabelo. Mas ela está aqui, viva, feliz, com marido, filha, família. E agora, finalmente, eu posso descansar. Não porque a luta acabou, mas porque pela primeira vez em 25 anos eu venci. Meu nome é Carmen Borges, tenho 60 anos, sou enfermeira aposentada e sou mãe da Juliana. Sempre fui, sempre serei. Sabe o que eu aprendi nesses 25 anos? Que o amor de mãe não tem prazo de validade. Não importa quantos anos passem, quantas portas se fechem, quantas pessoas digam para desistir. Mãe sente, mãe sabe, e mãe nunca para de lutar. Eu enfrentei o poder, o dinheiro e a mentira. Levei surra, perdi emprego, fui chamada de louca. Mas não desisti. Porque quando se trata de um filho, a gente encontra força onde não sabia que tinha. E você que está me ouvindo? Já teve que lutar por alguém que ama? Já duvidaram de você quando seu coração dizia a verdade? Deixa aqui nos comentários.
Sua história também merece ser ouvida. Se a minha história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com aquela amiga que também é guerreira. E ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima. E lembra, família fica junta.